Hoje eu vim falar de um dos assuntos que mais fazem sucesso aqui no canal. Séries bombásticas que fizeram muito sucesso e também se envolveram em polêmicas. La Reina del Sur e Ingobernable são algumas das produções que a Kate Del Castillo participou e que se envolveram em polêmicas que muita gente nem acredita. Sabe quando a história real se mistura com a ficção? Literalmente foi isso que aconteceu. Mas antes de eu te contar tudo o que eu sei sobre, já se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nada e siga @o Cotidiano lá no Instagram, porque tem novidades todos os dias. Eu já falei os nomes das duas principais séries, né? Mas, assim, tem até vídeos antigos aqui no canal, na playlist de séries policiais e de tráfico, que falam algumas outras produções, porque a Kate do Castilho é muito famosa, ela é mexicana, para quem não conhece, e ela já fez Dueños del Paraíso, qual outra que tem o mesmo. Ah, tem uma da Prime Video que é de comédia, que tem umas coisas a ver, assim. Mas enfim, ela já fez várias produções policiais e duas delas fizeram muito sucesso, assim, estrondosos, e também tiveram polêmicas. Tudo isso começou porque, assim, a Kate já era atriz antes dessa história toda que eu falar pra vocês, mas ela não era nível Hollywood, assim, tipo, que fodona. Aí, ela, se não me engano, pela Telemundo. Então, ela fez essa série que é baseada em um livro que é baseado na história real de uma traficante mexicana. E aí, por todas essas questões envolvidas e por estar numa época que várias séries e filmes lançados nesse segmento estavam fazendo sucesso, a série explodiu e realmente foi muito bem feita. Na verdade, ela foi feita como uma novela, né? Tem esse detalhe. E aí fez muito sucesso, fez a segunda temporada, fez a terceira, só que nesse meio tempo levaram anos para fazer a segunda, levaram anos para fazer a terceira, e no meio do tempo aconteceu muita coisa. Basicamente, porque eu vou resumir a história pra gente não ficar 2 horas aqui num vídeo e eu nem consegui subir ele pro YouTube. Basicamente, o que aconteceu? A série fez muito sucesso, todo mundo gostou e ela elevou um pouquinho o patamar dela. Então ela começou a ser mais reconhecida e do jeito que vem as coisas boas, vem as coisas ruins também. E aí, o que acontece? O El Chapo, que na agora história real é o maior traficante mexicano vivo, mas hoje ele está preso nos Estados Unidos, e na época ele não estava. Ele estava no México. Paralelo a isso, que começa a misturar a história real com a ficção. A Kate do Castilho, em algum momento, eu não sei se já tinha algum envolvimento. Pelo que falam, que se retrata, ela fez a série Pronto, Acabou, e isso fez ela estudar muito alguns acontecimentos no México. E durante um período ali, naquela época, em 2015 mais ou menos, ela soltou um tweet, falando, criticando o governo. E entre essas coisas, ela falou: olha, alguma coisa nesse sentido. O El Chapo, que é traficante, né, que ele estava preso nessa época. Mas o El Chapo, que é bandido, que faz muita coisa errada, ajuda mais a população do que o próprio governo. Enfim, resumindo, porque aí entrou num debate, aí ela virou todos os holofotes para ela, tanto da mídia como da polícia também. Porque aí muita gente começou, poxa, mas por que essa louca tá defendendo esse cara, né? E aí, ele preso, não sei se ele já estava assistindo, né, mas ele se encantou por ela. Aí ele fugiu da cadeia por um túnel. E o que acham lá na sala dele? Várias fitas da série La Reina del Sur, que é essa série dessa traficante que existe, que a Kate do Castillo interpretou. Olha, a história é muito mais longa e tem muito mais coisa, mas enfim, resumindo, aí, na verdade, antes até dele fugir, como ela deu esse comentário, e como ela é uma produtora também, ela tem que olhar pelo lado pessoa pública, né? E aí, paralelo a isso, antes, né, dele fugir, na verdade, a equipe dele entrou em contato com ela e ela estava conversando com os advogados dele para fazer uma produção, para fazer um filme sobre o El Chapo. Porque ele falou: olha, contam muito a versão da polícia, mas eu quero contar a minha versão também. E um spoiler rápido: saiu uma série sobre ele depois,
não foi mais falado depois se foi ela mesma que produziu, mas pelo que entende-se sim, porque ele deixou por escrito todos os direitos de produções dele no nome da Kate do Castilho. Enfim, e aí saiu essa série e qual que é a questão que ele fala que ninguém queria, eu acho, né, que queriam encobrir? Que ele era muito envolvido com políticos poderosos, inclusive da presidência do México. Então ele queria fazer isso justamente para escancarar tudo. Falou: bom, já que querem falar que eu sou isso, então eu vou fazer a verdade, do jeito certo. E realmente, mostra os dois lados. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Até porque vocês já viram, né? A gente já foi para mais coisas além da polêmica. E aí nisso ela se envolve numa polêmica, ela consegue. Ela começa a ser investigada pela polícia, ela chegou a ficar anos sem poder ir para o México. Enfim. E aí nisso ele foge e eles acabam se encontrando, né? Os advogados dele começam a intervir e ela vai para o México, porque ela mora nos Estados Unidos, e acaba encontrando com o El Chapo e a equipe dele. E nisso, para ela ter mais credibilidade, porque ela começou a ver isso como um negócio, como eu vou ganhar dinheiro em cima do filme do cara. Ela levou o ator Champagne junto lá nesse encontro. Aí é que a bomba explodiu e tudo ficou pior, porque já estava ruim, cagou mais ainda. Porque nisso, para vocês terem ideia, um dia, depois disso tudo, ela estava passeando pela cidade, ela chegou num lugar lá e ela atendeu o telefone. Era um outro bandido de uma gangue rival que falou: olha, você tá no território de fulano, sai daqui porque senão você vai morrer. Sabe? Umas coisas nesse sentido. E aí, eu tô falando das polêmicas das suas séries, né? Ingobernable e La Reina del Sur. Porém, isso tudo foi muito explicado anos depois numa série que chama Quando Conheci El Chapo, que ela fez na Netflix. Então, tudo isso tem na Netflix. Acho que tem uns 4 episódios. É bem legal porque ela mostra tudo em detalhes, assim, quando cada coisa aconteceu, sabe? Posso até ter errado alguma coisa aqui, inclusive. Enfim, porque datas, eu sou muito apegado a acontecimentos. O dia exato, assim, que você não lembra. Enfim, e aí o Champagne foi junto. O combinado era apenas entrevistar o El Chapo, ela recebeu os direitos de fazer essa produção, né, conversar sobre business. E aí, o que o Champagne fez? Levou um gravador, gravou a conversa e vendeu uma entrevista para uma revista lá nos Estados Unidos. Isso já avacalhou tudo, porque não era o combinado. Porque daí, imagine, a Kate do Castilho que levou ele. Se o El Chapo desconfia dela, pode ser que ele mate ela porque falou: poxa, eu não combinei isso com ela, né? E pior, o El Chapo foi preso, acho que 2 dias, se não me engano, depois deles terem se encontrado. Porque quando a Kate foi lá para entrevistar ele, ela não foi revistada, porque o Chapo confiava nela. Ele tratava ela como amiga, inclusive. E eu tô resumindo, como eu tô falando, porque tem muita coisa ainda. Começaram a desconfiar que os dois tinham um caso. A Kate Del Castilho tem uma empresa de tequila que achavam que o El Chapo lavava dinheiro e investia na empresa dela. Muita coisa. Enfim, isso nem é tão longe assim, porque isso durou até, sei lá, 1 ou 2 anos atrás. Isso levou muito tempo. Para provar algumas coisas que ela era inocente, enfim. E aí, resumindo, El Chapo foi preso. Aí é que começou muita coisa acontecer. Ela ficou ainda mais em perigo, a credibilidade dela ficou em dúvida ali, né? Porque vai saber se realmente foi ela ou se ela era amante dele, né? Muita gente desconfiava de tudo. Enfim, resumindo. Aí, paralela a isso, a Kate continuou a vida dela, porque isso tudo atrasou alguns projetos relacionados ao Chapo. O El Chapo foi preso, ele fugiu de novo, aconteceu muita coisa. Só que, em resumo, hoje ele tá preso nos Estados Unidos em penitência ele foi extraditado, né? Em penitenciária de segurança máxima. Então ele não tem contato com ninguém. Ninguém. Mas tem um vídeo que rola e ele mesmo gravou, falando que ele autoriza ela a fazer, explicou algumas coisas que aconteceram, enfim. A Kate continuou a vida dela e ela fez uma outra série que não é tão parecida com La Reina del Sur, porque Duenas del Paraíso é mais parecida. É bem assim, ela vê uma bandida, enfim.
Essa outra, ela vive a esposa de do presidente do México e é acusada injustamente de matar esse presidente, que chama Ingobernable. E aí, a série também critica alguns políticos mexicanos, Ingobernable. Aí que piorou mais ainda a situação pro lado da Kate, porque aí eles falam, poxa, você é mexicano, tá? Só que assim, ela tenta retratar como as coisas realmente acontecem, né? Como realmente aconteceu. Porque, querendo ou não, políticos têm envolvimentos obscuros em algumas coisas, né? Nem todos, mas enfim, porque eu quero sobreviver. E aí, ela fez essa série que critica algumas coisas no governo, tal, 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 e aí piorou mais ainda a situação dela. A série era para ter 3 temporadas, mas foi cancelada antes. Inclusive, tem uma abertura para uma continuação por conta disso, porque nesse meio tempo ela não conseguia nem ir para o México para gravar, entendeu? Então, La Reina del Sur sofreu muitos atrasos nesse meio tempo, porque ficavam adiando as gravações para apaziguar um pouco a situação, porque querendo ou não, a própria Netflix precisa de algumas liberações, até a própria Telemundo, que é mexicana, precisava de coisas papeladas, essas coisas para poder passar no México. Então, não é simples assim. Tanto que falam que Ingobernável acabou justamente por isso, para não provocar muito o governo. Tipo assim, olha, vamos deixar as coisas meio como estão, para não piorar nem para você nem para a gente. Então, falam que foi mais ou menos isso. La Reina del Sur foi feito mais 2 temporadas, só que não tanto com foco no México, principalmente a terceira, que se passa em vários países aqui da América do Sul, Peru, Chile, enfim, Bolívia, mas não tanto no México, né? Começa até fora, na Europa, enfim, a, a terceira temporada. Isso tudo, né, da série Ingobernável ter sido cancelada e de La Reina del Sur sofrer tantos atrasos, tem a ver com todos esses acontecimentos. Agora, hoje, 2025, o que que acontece? La Reina del Sur talvez não tenha tanto enredo para ser gravada uma nova temporada. Falam que está sendo estudada a possibilidade de fazer a 4ª temporada. Porém, a própria Kate falou que ela não se vê continuando no papel. Então, basicamente, tudo que manda é política e dinheiro. Então, se dá muito dinheiro, eles tentam fazer um jeito. Se a política libera, eles conseguem dar um jeito. Enfim, se você não viu ainda, assista essa série, são muito boas. Ingobernable não é baseado em história real. La Reina del Sur é baseado num livro que é baseado numa história real. Então, assim, é história real, só que tem algumas mudanças, né? Para não é tão idêntico ao que aconteceu. Que La Reina del Sur é baseado na Sandra Ávila Beltrán, que inclusive é sobrinha, parente de um monte de traficante. Que aí a gente começa a estar várias séries. Tem Narcos, Narcos México, né, que foca mais nas ligações, enfim, muita coisa. Mas se você quer saber mais, ou se você sabe de algo que não comentamos aqui no vídeo, já deixa nos comentários.